Olá, tudo bem? Estamos na reta final do nosso programa da disciplina de gestão de benefícios e no encontro de agora nós vamos falar sobre os benefícios flexíveis, conhecido pela sigla de Beneflex. Embora seja o point do momento em termos de gestão de benefícios corporativos, o chamado Beneflex, na realidade não é tão recente assim. A origem está nos Estados Unidos, nos anos 70 ainda, quando os empresários perceberam que não havia o mesmo nível de satisfação entre os colaboradores, tendo em vista que o programa de benefício corporativo ele era muito engessado e as pessoas tinham percepção diferente. Então surgiu a ideia de flexibilização dessa cesta de benefícios. E onde, de fato, o Beneflex ganhou espaço e se tornou uma realidade e uma cultura de gestão foi no chamado Vale do Silício, né? Aquelas empresas tecnológicas que nós já falamos aqui, tipo Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, né? E tantas outras empresas, Google, né? Que são inovadoras, criativas, que alimentam a criatividade por parte dos seus colaboradores internos. E essas pessoas são responsáveis, são exigentes, mas são abertas a inovações. E foi onde, de fato, esse programa passou a se tornar uma realidade, uma cultura do ponto de vista de gestão. E uma das empresas do chamado Vale do Silício, tecnológica, é a Hewlett Packard, HP, né, como nós conhecemos, foi pioneira em termos de Brasil. No final dos anos 90, na virada do século, a HP trouxe para o Brasil esse modelo, implantou, teve uma série de dificuldades, principalmente por conta da cultura brasileira que era diferenciada, por falta de uma legislação mais específica para regulamentar isso. Mas a HP foi a pioneira no Brasil, mas não houve assim uma adesão massiva por parte da classe empresarial no Brasil. Só há cerca de uns 4 ou 5 anos para trás é que, de fato, veio com mais veemência, com mais força, e hoje é o point do momento e, digamos assim, talvez seja o objeto de negociação de qualquer grupo de trabalhadores, de qualquer sindicato de trabalhadores. Talvez a pergunta que passe agora na cabeça de vocês que estão me assistindo seria o que de fato é mesmo o Beneflex? O que é um programa de benefícios flexíveis? Eu diria que benefícios flexíveis são aqueles benefícios que podem ser negociados livremente com a empresa, de acordo com a preferência do colaborador interno. No modelo mais tradicional de Beneflex, adotado aqui no Brasil, né, importado dos Estados Unidos, é atribuído uma quantidade de pontos para cada colaborador. Muito parecido, por exemplo, com os benefícios corporativos para executivos. Só que no Beneflex, ele não se restringe aos executivos, e sim a todos os colaboradores de uma organização empresarial. Então, o colaborador, dentro daquele espaço que a gente chama de espaço eleitoral eletivo, a empresa faz contratos, convênios com prestadores de serviços ao longo de um espaço temporal que pode ser de 6 meses, que pode ser de um ano, depende do modelo de gestão implantado pela empresa. E aí o colaborador vai compor a cesta de benefícios de acordo com a sua necessidade. No modelo tradicional, aquele que não é flexível, o trabalhador tem que aceitar todos os benefícios que são negociados. Mas no programa, no Beneflex, ele só vai gastar naquilo que de fato ele tenha necessidade. Então eu vou dar um exemplo para vocês. No modelo tradicional, por exemplo, o colaborador tem uma cesta de benefícios que ele pode até opinar sobre ela, mas depois que a empresa define, necessariamente ele tem que aceitar.
Então, ele tem que aceitar, digamos que tem um programa de saúde, um plano de saúde, que tem um plano odontológico, que tenha academia, que tenha restaurante, né, ticket de alimentação e tudo mais. Mas ele pode nem sequer ter necessidade de usar aquela cesta de benefícios. Já no Beneflex, o colaborador só vai efetivamente utilizar aquilo que ele tem a necessidade. Então, vamos fazer uma conjectura, uma ilação. Eu trabalho numa empresa A e eu tenho um sistema de pontos, de Beneflex. Eu só vou utilizar de acordo com a minha necessidade. Ora, eu sou casado, a minha esposa trabalha numa empresa B e lá no programa de benefício corporativo tem um plano de saúde muito bom. Ora, se eu sou dependente da minha esposa, eu posso ser colocado como dependente, então na minha empresa que tem um programa flexível, eu já não vou alocar nenhum ponto em relação a programa de saúde. A programa, eu já vou utilizar o da minha esposa. Então eu vou utilizar em outras necessidades. Ora, nada mais impactante do que oferecer a possibilidade dos colaboradores internos fazerem trocas conforme as suas necessidades. Assim a empresa deixa de disponibilizar uma cesta fixa de benefícios, ofertando uma quantidade de pontos que permite o colaborador montar a sua própria combinação. Então há uma otimização, há uma maximização de satisfação, porque o colaborador só vai alocar pontos naquilo que ele tenha efetivamente necessidade. Então, os Beneflex são benefícios dados pelas empresas aos seus colaboradores, tendo, porém, uma diferença, a opção pela livre escolha dos benefícios, que mais se adaptam ao perfil do seu colaborador. E os Beneflex são ainda mais importantes quando a gente sabe que um ambiente corporativo existe uma miscelânea, né, uma diversidade corporativa muito grande. Vocês lembram daquela história da geração X, Y, Z? Pessoas que têm 20 anos, têm 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e coabitam o mesmo espaço, têm necessidade diferenciada. Como as pessoas têm necessidade diferenciada, quando se tem uma cesta de benefícios fixa, engessada, pode estar contemplando alguns, outros medianamente, e outros podem não estar sendo contemplados de forma adequada. E, na medida que esses benefícios são montados pelo próprio colaborador, dentre aquele conjunto de empresas que são conveniadas, o colaborador vai otimizar, vai maximizar cada ponto que ele vai utilizar, de acordo com a sua necessidade. E ele pode fazer as mudanças que vão acontecendo em função do nível de necessidade, até completar aquele período eletivo, que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano. Aí a empresa faz uma nova consulta, uma nova ausculta, monta de novo um conjunto de empresas contratadas e de serviços contratados, e o colaborador vai novamente montar a sua cesta de benefícios de acordo com suas necessidades. Então, essa flexibilidade customiza para as empresas o desembolso e maximiza a satisfação de cada colaborador. Então, na prática, os benefícios flexíveis são uma forma de motivar o colaborador interno, de fortalecer a marca da empresa junto aos colaboradores e de proporcionar um ambiente de trabalho agradável, né, proporcionando uma autonomia responsável ao colaborador. Então a empresa ela determina o crédito ao colaborador e o colaborador faz a escolha de como vai gastar esses créditos. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Todo ano a empresa informa os créditos que serão oferecidos mensalmente. Com isso, o colaborador realiza a escolha dos benefícios durante o período chamado de eleição. Tem empresas que adotam o regime não anual, e sim semestral. Tudo é administrado por meio de uma conta corrente virtual individual.
de cada colaborador, que permite ao colaborador visualizar o pacote escolhido, emitir extratos, solicitar reembolsos com o que sobrar de pontos após a eleição. Se ao contrário, se o colaborador gastar mais pontos do que o que ele de fato faz jus, aí isso é descontado no contra-cheque dele. Esses reembolsos, no caso de sobrar pontos, podem cobrir despesas médicas, gastos com educação, entre outros, conforme as regras estipuladas no programa de benefícios flexíveis. E quais são as vantagens para os colaboradores do Beneflex? É muito visível, né? Primeiro, a satisfação dele de montar uma carteira de benefícios personalizada, de acordo com suas necessidades e desejos, né? Dentro daquela quantidade de pontos determinada pela empresa. O aumento da autoestima, porque ele, de fato, vai decidir como melhor lhe aprouver essa cesta de benefícios. Adequar esses benefícios às necessidades pessoais e familiares, o que nós chamamos de customização. Uma maior satisfação com a empresa, porque, de fato, né, a empresa está flexibilizando as decisões, ela só estabelece a quantidade de pontos e o colaborador é quem define como vai utilizar. E, obviamente, que isso cria uma relação de satisfação muito maior e pode, de alguma forma, né, melhorar o seu desempenho a partir dessa maior satisfação. E uma melhoria da qualidade de vida, de bem-estar para o colaborador e para a sua família. E as vantagens para a empresa são assim, muito visíveis, eu diria que autoexplicativas, né? Vou basicamente identificá-las aqui. Aumento do nível de satisfação dos colaboradores, porque o colaborador vai maximizar sua satisfação em função daquele número de pontos na medida em que ele escolhe que benefícios é mais interessante para ele, maior identificação do colaborador com a empresa, obviamente, porque a empresa dá um nível de autonomia muito maior, de decisão muito maior, em assuntos que lhe são próprios, né? Que é a sua própria cesta de benefícios, melhoria do clima organizacional e motivacional, melhoria dos indicadores diretos de RH, como turnover e absenteísmo, melhoria da imagem institucional interna e externa, redução de gastos com aqueles benefícios que não são utilizados, o que a gente chama de customização, e o que se sabe, as pesquisas realmente mostram isso, que normalmente as empresas que adotam o Beneflex estão entre as melhores empresas consideradas para se trabalhar. A referência são aquelas empresas do Vale do Silício, que a gente tantas vezes evidenciou aqui, a Disney, que hoje é uma empresa de referência, e agora até me lembrei, vocês que gostam de esporte, talvez hoje o esporte que envolve maior soma de recursos financeiros no mundo é a NBA, o basquete profissional norte-americano. E hoje só é possível a continuidade em função dessa pandemia, em função da estrutura da Disney. Todo mundo está numa bolha lá dentro da Disney, em função da estrutura que a empresa tem, que é realmente fantástica do ponto de vista de instalações, e uma gestão empresarial absurda, extraordinária. E para finalizar, o programa de benefício corporativo, algumas dicas que são fundamentais. Consultar o departamento jurídico sempre. Na implantação de qualquer benefício, isso é importante, a gente já falou sobre isso. Apurar despesas mensais, anuais com cada colaborador, né? Ter um sistema de controle eficaz. Fazer sempre um estudo do perfil do colaborador continuamente, porque isso tem que estar continuamente sendo atualizado. Estabelecer um teto de benefícios para cada colaborador, isso depende muito da capacidade da própria empresa, né? Transformar esse valor em crédito não sacável, quer dizer, o colaborador não saca em dinheiro, mas sim utiliza esses pontos em relação à rede de colaboradores conveniadas pela empresa e oferecer uma cesta de benefícios que seja compatível com as expectativas e necessidades dos colaboradores e das suas respectivas famílias. E com esse item a gente encerra o programa de benefícios flexíveis, Beneflex.